Natal Cidade Verde. A história do menino Jesus. Oferecimento. Neste Natal, dê um plano de saúde intermédio de presente. Paraíba. Viva o Natal. Viva a alegria. Colégio Madre Savina. Educação, formação e evangelização. Matrículas abertas. Natal Carvalho. Um Natal feito para você. Fênix Móveis. Soluções para quem decide. Seguindo nosso caminho sagrado na Terra Santa, passamos pelo deserto da Judéia. A paisagem árida é um espetáculo à parte. Paramos para registrar a vida humilde dos beduínos. São árabes muçulmanos que sempre viveram de forma nômade e se adaptaram às dificuldades da vida nesse lugar. Alguns vivem do turismo como este, que aluga um camelo para que os visitantes desfrutem a experiência para registros no nível 0 do mar. Outra curiosidade da região durante nossa viagem é o Mar Morto. No ponto mais baixo do planeta, a alta concentração de minerais e de sal impede a presença de vida nessas águas. Aqui ninguém afunda, é impossível. Nosso cinegrafista registra a experiência de simplesmente boiar sem nenhum esforço. Os turistas aproveitam para flutuar e para espalhar lama pelo corpo. As propriedades medicinais da lama do Mar Morto são conhecidas no mundo inteiro. De volta à estrada, chegamos à cidade mais antiga do mundo, Jericó, com 9.000 anos de existência. Jesus sempre passava por aqui em suas peregrinações. E aqui, mais um milagre aconteceu. A cidade de Jericó estava no caminho de Jesus todas as vezes que ele vinha da região da Galileia para a Judéia. E aqui, ao entrar na cidade, uma multidão acompanhava os passos de Jesus. E um homem chamado Zaqueu, muito baixinho, subiu numa árvore como essa. A Cláudia, nossa guia aqui, vai nos explicar o que aconteceu naquele dia. Porque Zaqueu, que era um cobrador de impostos, subiu para ver Jesus e o que Jesus disse para ele, Cláudia? Ok, portanto, Zaqueu sobe o sicômoro para ver a Jesus entrar na cidade. Como você já falou, ele era muito baixinho. E Jesus vê ele lá em cima, olha para ele e diz: desce, Zaqueu, da árvore, que esta noite vou ficar na tua casa. Eu acho que os dois tiveram uma boa conversa lá na cozinha de Zaqueu, porque a Bíblia diz que ao outro dia de manhã, Zaqueu vai a devolver todo aquele dinheiro que ele tinha pegado a mais, tinha roubado das pessoas, e ele devolve até mais do que ele deveria devolver. Também em Jericó está o Monte das Tentações, onde Jesus ficou por 40 dias e 40 noites jejuando. Aqui ele foi tentado 3 vezes pelo diabo. Encontramos peregrinos brasileiros visitando o local e se emocionando ao contemplar mais esse cenário bíblico. Olha, uma sensação muito boa e ao mesmo tempo que aumenta a fé das pessoas quando chegam nesse local. A gente ouvir só a história pela Bíblia é uma coisa, e aqui já você segue os passos que Jesus teve e é muito emocionante mesmo. Para mim é o concretizar o que a gente conhece através da Bíblia, né? Como o Anderson falava, a nossa fé, ela está sendo vivenciada aqui, né? Sendo uma fé viva aqui. Não dá para vir aqui e voltar a viver a sua fé, o seu cristianismo, o seu catolicismo da mesma maneira, né? Encravado no Monte das Tentações está o Mosteiro de São Jorge, onde vivem apenas 3 monges enclausurados. O cenário de deserto vai ficando para trás. Chegamos ao Monte das Bem-aventuranças, local tranquilo com belíssimos jardins e inspirador para os cristãos.
um convite a sentir a paz que vem das palavras mais sagradas. Grupos se unem em oração, momentos de sentir fortemente a presença de Deus. Neste lugar, Jesus proferiu seu famoso Sermão da Montanha, dividido em 3 partes. Uma delas destaca as 8 bem-aventuranças. Bem-aventurados ou felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ensinamentos profundos deixados por Jesus para a reflexão da humanidade nesses 2000 anos. Nosso destino agora é aquele santuário lá no alto do belíssimo Monte Tabor. Estamos quase chegando ao cume do Monte Tabor, onde aconteceu uma importante passagem da vida de Jesus. O monte tem 580 metros de altitude. Fizemos uma parada agora para apresentar para vocês essa bela paisagem. Lá embaixo, aldeias árabes e o fértil vale de Jezreel, onde acontecem muitos projetos agrícolas aqui da região. No alto do Monte Tabor, Jesus estava com 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Eles presenciaram a transfiguração de Jesus. Os evangelhos dizem que seu rosto brilhava como o sol. Suas roupas eram resplendentes, que nenhum tintureiro poderia se alvejá-la. De repente aparece de um lado Moisés e Elias, e do céu vem uma nuvem que cobre todos, e vem uma voz dizendo: este é o meu filho amado, no qual eu coloco todo o meu bem-querer, escutai-o. São Pedro ficou absolutamente atônito, sem saber o que estava acontecendo, e diz: vamos ficar aqui, é bom fazermos 3 tendas, uma para Moisés, outra para Elias, outra para o Senhor. Jesus Cristo: não, vamos descer a montanha, vamos para a planície e não conte para ninguém. Aqui Deus mostrava a glória de Deus em Jesus Cristo. E eles conversavam, Jesus, Moisés e Elias conversavam sobre o sofrimento que iria acontecer na vida de Jesus. É como se ele nos dissesse que sem a fusão de sangue não há redenção. Então, Monte Tabor é esta beleza, Deus nos mostrando a sua glória em Cristo Jesus. A igreja é construída como se existissem as 3 tendas. No altar principal, Jesus transfigurado. As capelas de Moisés e Elias, uma de cada lado, lembram o momento testemunhado pelos apóstolos e só revelado depois da morte de Cristo. Ressuscitado, Jesus aparece aos discípulos. Pedro pescava no Mar da Galileia quando recebeu a visita de Jesus. Essas águas do Mar da Galileia, tão importantes na vida pública de Jesus, marcam também um episódio da ressurreição de Cristo. Pedro estava neste lago quando Jesus, já ressuscitado, chegou e perguntou 3 vezes: Pedro, tu me amas? E ele respondeu que sim. Então Jesus disse: segue e cuida do meu rebanho. Por isso aqui foi construída a Igreja do Primado, ou a Igreja da Primazia de Pedro, Padre Cunha. Minha filha, olha, é tudo muito simples, mas isso aqui fala de uma maneira fantástica para nós. O Evangelho, sobretudo o capítulo 21 do Evangelho de São João, diz que depois da ressurreição, um certo dia Pedro disse: eu vou pescar. E aí os colegas, os companheiros disseram: nós vamos pescar contigo. Passaram a noite inteira e não conseguiram nada. Quando foi bem cedinho da manhã,
ainda estava aquela névoa bonita aqui no lago. Eles chegaram aqui e lá onde está aquela igreja tinha uma pedra bonita. E estava aquele senhor, que era Jesus. E aí ele se aproxima e Jesus pergunta: ô moços, vocês têm alguma coisa aí para comer, algum peixe? Não, passamos a noite inteira, não conseguimos nada. E Jesus disse: olha, jogue as redes para as águas mais profundas, joga ali para a direita. E eles jogaram e pegaram grande quantidade de peixe. Diz a Bíblia, 153 grandes peixes. Vieram e a rede não se rompeu. Mas todos tinham certeza absoluta que era Jesus Cristo. E aí ele levou para a pedra, eles comeram peixe, Jesus deu um pedaço de pão para cada um, parecendo a Eucaristia. Aí depois, olha, vem cá, Pedro, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Senhor, eu te amo, tu sabes. Terceira vez, quando ele pergunta: Pedro, me diz a verdade, tu me amas de fato? São Pedro ficou triste. Disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: pois, apacenta os meus cordeiros. Então significa aqui a primazia de Pedro. Dentro da igreja do primado está a mesa de Cristo, a grande pedra preservada no altar para lembrar o local onde Jesus comeu com seus apóstolos. A paisagem do imenso lago nos faz mergulhar na sensação quase real de que Jesus está logo ali na nossa frente. No próximo bloco, Jerusalém. Vamos levar você aos locais que marcaram os últimos passos de Jesus na Terra Santa. A condenação, a via dolorosa, a morte e a ressurreição de Cristo. Momentos de emoção para cristãos do mundo inteiro. A gente volta já.